A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 desse quarto trimestre da CPAD, onde nós estamos trabalhando sobre o tema preservando os valores cristãos e hoje nós vamos aprender a lidar com a raiva. Eu espero muito que o Senhor possa falar com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui o teu likezinho, o teu joinha, teu comentário também, ou envia essa aula para mais alguém ser alcançado por Jesus. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado de adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, tanto aqui no YouTube, Pastor Janderson, como também lá no Spotify. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, em nome de Jesus. Eu espero muito que o Senhor possa falar com você através da palavra, que essa mensagem seja edificante ao teu coração. Então vamos que vamos. Vamos para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que o Senhor confirme a palavra no teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 desse quarto trimestre da CPAD aqui da classe dos pré-adolescentes. Estamos trabalhando sobre o tema Preservando os Valores Cristãos. O tema da aula de hoje é Lidando com a Raiva. É muito interessante você observar as bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira delas está em Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 32. Apresentar também o que a Bíblia diz que se localiza em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Você pode estar realizando a leitura desses versículos junto com os teus alunos. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você no YouTube ou no Spotify, sempre às 18 horas. Lembrando que toda sexta-feira é o encontro marcado desta classe, da classe dos pré-adolescentes, onde nós temos a oportunidade de estudar juntos os temas das lições para crescermos em Cristo. Então, toda sexta eu te aguardo por aqui às 18 horas, em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 10 desse quarto trimestre aqui da classe dos pré-adolescentes, nós vamos aprender a lidar com uma emoção negativa. Mas é interessante também observarmos o que a Bíblia fala a respeito dessa emoção e como podemos, então, como pessoas cristãs, pensar a respeito da raiva. É claro que nós também precisamos notar que a fase da pré-adolescência ou a fase da adolescência, segundo o Estatuto do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do Brasil, você vai perceber que ela se inicia a partir dos 9, 10 anos de idade e hoje, atualmente, vai até os 21. Então, nós encontramos aqui uma fase de transições emocionais, transições espirituais, transições também físicas, onde nós encontramos o adolescente passando por esses altos e baixos. Também nós vamos entender que o adolescente precisa lidar com essas mudanças repentinas, seja física, emocional e espiritual. E como pastores ou conselheiros e conselheiras cristãs, precisamos então, de forma muito clara, entender que o nosso papel na obra de Deus é ajudar esses adolescentes. Ajudar com um olhar acolhedor, como uma igreja acolhedora, com o objetivo de abraçar essas vidas em Cristo. É claro que cada adolescente ou pré-adolescente também precisa ser ouvido. Existem adolescentes que manifestam especialmente as suas angústias ou as suas aflições de diversas maneiras. Alguns manifestam as suas angústias a partir da tristeza e dão lugar para a depressão. Outro manifesta as suas angústias a partir do desânimo espiritual ou desânimo de servir na igreja também. Já outros manifestam as suas angústias a partir desse aspecto negativo da própria raiva, onde o adolescente ou pré-adolescente cristão extravasa a sua raiva e de vez em quando isso acontece em horas erradas ou horas equivocadas e como nós podemos lidar com isso e orientá-los também
a crescer em Cristo, se aproximar de Deus e a buscar de todo o coração o fruto do Espírito, onde nós vamos entender que uma das qualidades desse fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, na aula de hoje, nós vamos parar para entender, à luz da palavra, como lidar com a raiva, exatamente nessa fase da adolescência. E como pessoas cristãs, precisamos também ter a luz da palavra de Deus para nos guiar. Ah, é claro, se eu estou ajudando você, se eu estou contribuindo contigo, por gentileza, contribua comigo também. Deixa aqui o teu likezinho, teu joinha, teu comentário, porque me ajuda a alcançar vidas. Essa aula, essa programação é feita para você que está aí do outro lado. Toda semana está aqui com a gente assistindo às aulas. Eu agradeço o teu carinho, você que toda semana está aqui conosco, participando das ministrações, deixando uma mensagem. Se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo. Existem pessoas aqui de todas as partes do Brasil e eu agradeço o teu carinho, você que toda semana coloca aqui o nome da tua igreja, o nome da tua congregação. Eu fico feliz em conhecer você e também saber onde essa aula está alcançando vidas no Brasil ou fora do Brasil também. Que Deus edifique você pela palavra. Então vamos lá. Vamos para o primeiro ponto da lição, que vai tratar exatamente sobre um argumento. Não guarde a raiva. Quando paramos para pensar a respeito dos nossos temperamentos e, ao mesmo tempo, a respeito das nossas manifestações de emoções, descobrimos então que a pessoa humana, ou seja, o ser humano, ele enfrenta diversas emoções, especialmente em suas fases de transição, no caso da adolescência. Então, durante a adolescência, você vai perceber que o pré-adolescente e o adolescente que se inicia aí dos 9 anos e vai até os 21, de acordo com o Estatuto do ECA, enfrenta então diversas mudanças que acabam moldando seu temperamento, seu comportamento, suas emoções também. A raiva é uma das emoções negativas e é fundamental termos a luz da palavra para entender então como lidar com a raiva. Existem adolescentes que precisam também de um cuidado profissional diante dessas mudanças emocionais. Quando me refiro a um cuidado profissional, é saudável então que o adolescente cristão, através dos seus pais, procure a ajuda de um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, para poder entender-se a si mesmo diante dos seus problemas. Também defendemos que a Bíblia, que a palavra de Deus, traz para o coração desse adolescente todas as respostas que ele precisa diante dos seus enfrentamentos. Também compreendemos que o aconselhamento cristão, ele é fundamental para orientar esse adolescente a partir da sua devoção, sua espiritualidade, a lidar também com as suas emoções. Mas mesmo assim, a própria questão emocional apresentada no aconselhamento pastoral pode encontrar algumas barreiras. Por exemplo, o aconselhamento pastoral também tem limitações. E tendo limitações, há aqui a espécie do encaminhamento que o pastor, de forma sábia, encaminha para pessoas de sua confiança, encaminha para profissionais da área, para que o adolescente, então, possa enfrentar as suas dificuldades pessoais e emocionais com a ajuda de alguém para poder servir a Cristo também. E por isso eu quero detalhar com você. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar sobre a raiva que afeta o nosso corpo físico também. Neste primeiro subtópico, nós precisamos sim, então, parar para entender que, como professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, também exercemos o papel de conselheiros e conselheiras cristãos. É também interessante destacar para você que, se você recebe uma demanda de um aluno da escola bíblica que frequenta a IBD com você, que está passando por problemas emocionais, e você então não tem as ferramentas para lidar com esse aconselhamento, é fundamental que você encaminhe para o teu pastor local, para que o teu pastor tenha a sabedoria de Deus, ou de repente a liderança dos adolescentes, para que essa liderança então trace aí um perfil junto com os teus alunos e ao mesmo tempo possa ajudá-los a crescer e se aproximar de Cristo. Então é interessante nós observarmos que a raiva, quando ela está em estado
de desenfreamento, falta de controle, ela pode provocar diversas situações. É comprovado fisicamente e cientificamente de forma muito clara que ela afeta o nosso estado físico, seja cardíaco, emocional, e também vai afetar o teu estado espiritual também. Quando você perde o controle, você então acaba fazendo algumas coisas que não queria realizar e, infelizmente, sente vergonha daquilo. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 23, especialmente do 19 a seguir, você vai perceber que a obra da carne, ela também possui as suas atitudes, as suas maneiras. É quando você então é influenciado por pensamentos e situações negativas que te levam a pecar. A raiva pode te levar a pecar quando você dá lugar para a ira no teu coração. Mas em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, está escrito que o cristão precisa deixar brotar no seu coração o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é uma graça de Deus, uma bondade de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, e é interessante você parar para pensar sobre isso, você passa por alguns processos. O primeiro processo é a justificação. Nós somos justificados e santificados em Deus por intermédio do sacrifício de Cristo por vontade de Deus. O segundo processo é regeneração, quando você aceita Cristo como teu Salvador. E o terceiro processo, que nós temos de forma muito clara, à luz da palavra de Deus, com todo o cuidado, queremos destacar isso para você, é a santificação. Na santificação, o Espírito Santo de Deus, que já habita em você, faz morada no teu coração. Ele te ajuda agora a produzir no teu coração o fruto do Espírito com as suas qualidades para te ajudar diante das suas decisões. Daí a necessidade de entendermos que a própria palavra de Deus traz esses aconselhamentos e essas abordagens pela Bíblia também. A Bíblia traz aí algumas lições para o conselheiro e conselheira cristã também. Inclusive, a minha linha de pesquisa, tanto no mestrado como agora no doutorado, trabalha exatamente sobre esse tema, de observar muito bem que a espiritualidade pode nos ajudar a enfrentar essas dificuldades e os nossos problemas emocionais também. Por isso, vamos agora avançar. Espero estar contribuindo com você. O segundo subtópico desta lição trata agora sobre outro argumento. Agir com raiva não é normal. A própria lição traz o seguinte aspecto para a gente, que há pessoas que pensam com raiva e agem nessa perspectiva achando que isso é normal. Lembrando a você que a raiva pode te encaminhar para a ira. E quando você deixa a ira nascer e brotar no teu coração de forma violenta, você está também cometendo pecado. A ira não vem da parte de Deus nessa perspectiva, então, de te levar à perca do controle. É fundamental você entender de forma muito especial que aquele que se deixa controlar pela raiva e pela ira, conforme Provérbios capítulo 14, versículo 17, age de forma em que não está refletindo nas suas ações. É interessante você observar que o padrão do comportamento de Cristo em nosso coração, como discípulos e discípulos do Senhor, é um padrão agora que nos leva em Cristo a ter uma vida que agrada a Deus. Ou seja, precisamos estar sendo dominados pelo Espírito Santo. Não faz sentido considerar a raiva no nosso coração. É fundamental também destacar para você que nas Escrituras o próprio Senhor Jesus também teve essas emoções. É interessante que ele se irou, mas não pecou. Ele agiu com raiva diante de algumas situações que estavam acontecendo no templo, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele não se deixou ser guiado pela raiva, pela ira. Nessa perspectiva, entendemos que nós também estamos sujeitos a passarmos essas situações, essas emoções, mesmo sendo pessoas cristãs. Mas quando estamos envolvidos no domínio próprio, entendemos agora que enfrentamos essas emoções, mas precisamos também do cuidado de Deus no nosso coração para darmos testemunho do Evangelho. Então, todas as nossas ações devem refletir para a glória de Deus. Para pensar sobre isso também. Já avançando, espero estar contribuindo com você.
Se eu estou e se você pode, por gentileza, deixa teu comentário aqui. Vamos agora para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a resposta calma desvia então a raiva. Que Deus em Cristo edifique você. E se você pode, se inscreve no canal ou deixa tua mensagem aqui no Spotify em Cristo Jesus. Chegamos então no segundo ponto dessa lição. O sábio Salomão, ele traz exatamente algumas orientações para os servos e servas de Deus, especialmente para o justo, a ter uma vida prudente diante das suas emoções. E por isso nós precisamos ter uma visão bíblica sobre como ter uma vida prudente, como lidar com as nossas emoções, é exemplo da raiva que pode desencadear a ira, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso, o primeiro subtópico desta lição, do segundo ponto, trata sobre a paz que deve conduzir então as nossas decisões. A palavra de Deus nos orienta agora a ter uma vida guiada pela paz. Em outras palavras, nós precisamos ter uma vida guiada pela presença de Deus em nosso coração. Quando nos tornamos então pessoas cristãs, nós entendemos que esse esforço espiritual nos ajuda agora a lidar com as nossas próprias emoções. Mais uma vez eu destaco também que existem situações onde as pessoas não conseguem lidar com as emoções somente no âmbito espiritual e religioso, mas precisam também lidar com essa situação, com as suas emoções, em um âmbito profissional, médico e clínico. E é necessário também buscar ajuda. Mesmo sendo fiel a Deus, servindo na igreja, estando nos trabalhos cristãos, nós precisamos sim de ajuda e Deus levantou profissionais cheios da sua presença para nos ajudar em Cristo diante dessas situações. É claro que a palavra de Deus destaca que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque essa santificação nos ajuda agora a ter uma vida que trabalhe em nosso coração o desejo de Deus, e a minha oração é que o Senhor possa guiar você de uma forma espiritual diante de todas as situações em sua vida. Então, tenha essa visão, apresente esses textos para os teus alunos e vamos então para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento, que é preciso ter cuidado com as nossas palavras. Diante das nossas emoções, passando pela fase da adolescência, também precisamos ter em mente que as nossas palavras podem edificar alguém e podem também prejudicar alguém. Como pessoas cristãs, o próprio Tiago, irmão do Senhor, que escreveu a Epístola de Tiago, conhecido como Apóstolo Tiago, ele tem um objetivo de forma muito clara, trazer uma palavra pastoral. E como uma palavra pastoral edifica a igreja? Ele descreve no capítulo 2, para que tomamos cuidado na sua epístola de não fazer acepção de pessoas, entendendo que todos nós passamos por provações, por lutas, sem, ao menos, observar a situação que está acontecendo e valorizar os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Tiago também nos orienta, no capítulo 3, a tomar cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras, com aquilo que dizemos. No capítulo 5, ele fala que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E aqui traz um objetivo interessante, que a nossa língua, as nossas palavras têm o poder de edificar alguém ou de destruir alguém. Daí o sentimento de entender de forma muito prática e bíblica também que a raiva não pode, então, deturpar o nosso pensamento diante das nossas emoções para poder prejudicar a vida do outro. Muitas das vezes, diante do motivo da raiva, fazemos algumas besteiras e realizamos situações que não agradam a Deus. Por isso, precisamos inicialmente do perdão de Deus e precisamos também reconhecer que erramos e pedir perdão àqueles ou aquelas pessoas às quais nós, infelizmente, agimos de forma grosseira. Em terceiro lugar, vamos avançar trabalhando então com você o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos entender nessa lição sobre aprender ou aprendendo com a mansidão de Jesus. Se eu estou ajudando você, se você pode, envie essa aula para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus.
Como terceiro ponto da nossa lição, nosso olhar agora, mais uma vez, passa por esse processo de observar a pessoa de Cristo, o exemplo de mansidão do Senhor, na prática pastoral. Já que estamos lidando com adolescentes no aconselhamento pastoral, precisamos entender que nessa prática, nessa abordagem, precisamos aprender com Jesus sobre o que Jesus ensinou para os seus discípulos, ao exemplo de sermos pessoas que refletem a graça de Deus. As nossas emoções precisam ser guiadas pela glória de Cristo, pelo poder de Cristo, pela mansidão de Cristo. Ser manso não significa que você é uma pessoa que aceita tudo, mas ser manso significa que você aceita sobre você o domínio de Cristo, o governo de Cristo, a obra de Cristo, a ação de Cristo e deseja se parecer com um discípulo e discípula de Jesus. O primeiro subtópico, então, vai trabalhar sobre o argumento. Ser manso não é o mesmo que ser tímido. Por isso, nós precisamos entender à luz da palavra que ser uma pessoa mansa não significa ser uma pessoa tímida. Mas ser uma pessoa mansa, vamos entender, significa que você aceita o domínio de Cristo sobre você, a obra de Cristo sobre você. Ser manso é aquele que proclama a paz, é aquele que se deixa ser guiado pela presença de Deus. O Espírito Santo pode trabalhar em sua ansiedade, pode trabalhar também em suas emoções. E dentro dessa perspectiva, entendemos então que ser manso é ter o controle da graça de Deus sobre as suas emoções e não ser uma pessoa tímida, tá? E é fundamental você ter essa perspectiva também. E claro que sendo dominada por Cristo, você se deixa ser guiado pela presença do Senhor. Para fechar a aula, em último lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar sobre a mansidão e o domínio próprio que estão presentes na Bíblia também para a vida da pessoa cristã. No seu caso, para você e para mim também. Como segundo subtópico da lição, precisamos então entender e compreender muito bem que essa mansidão e o domínio próprio fazem parte então da obra de Deus em nosso coração. Quando nos tornamos pessoas guiadas por Cristo, nos parecemos então como ovelhas de Cristo. Então, essa ideia de valentia ser uma força nesse mundo não significa, então, que isso é uma fraqueza no reino de Deus. No reino de Deus, nós entendemos que aquele que é valente, ele é valente pela fé, em outras palavras. Ele é dominado pelo Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, passa a ser uma pessoa guiada e dominada pelo Espírito Santo. O domínio próprio nos guia agora a lidar com as nossas emoções, nos guia agora a ser trabalhados então com o Espírito Santo em nós e nos leva para o caminho da proclamação da paz. Ou seja, nos ajuda a sermos testemunhas do reino de Deus e que você também, teu aluno, tua aluna, possam ser testemunhas de Cristo. Para fechar a aula, a conclusão destaca que o pacificador é aquele que tem lábios que traz uma mensagem branda, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho para a edificação de vidas. Se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, tanto no YouTube como no Spotify, fica à vontade para poder nos acompanhar. Lembrando a você que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, eu estou por aqui ministrando aula e postando lições para vocês. Toda sexta, às 18 horas, é encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Lembrando a você também que você pode me seguir nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, no Spotify, no TikTok. Você pode me acompanhar também pelo próprio Instagram, @Janderson Nascimento ou Facilita EBD. Conheça o nosso Ministério Pastoral, o endereço está aqui, vou ter o prazer de receber por lá também. Agora, eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, para que você então possa ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Eu te louvo, ó Deus, por tua grandeza e peço, Senhor, a tua direção sobre a vida dos teus filhos, teus alunos, e que o Senhor venha dominá-los com o teu poder.
Pai querido, muito obrigado por essa palavra, pela tua direção e que essa mensagem possa edificar vidas. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito durante essa ministração. Conselheiro Capaz, do J. Adams, que traz uma abordagem bíblica sobre aconselhamento cristão, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento do Gray Collins, da editora Vida Nova. Vale muito a pena para você conhecer essa abordagem pastoral. Temperamentos Transformados, editora Mundo Cristão. Pensa num texto muito legal para você entender aí como é que é uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. O Perdão, onde a saúde e a espiritualidade se encontram. Um texto sensacional. Essa é a segunda edição da editora Sinodal, material espetacular para a tua edificação em Cristo. Vale muito a pena para você conhecer esse texto e essas abordagens a respeito do perdão para a glória e honra do Senhor. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o bullying. O que é isso? Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.